Oi, galera do Ciência em Loco. Biologia em Loco está junto com Física em Loco e Química em Loco em um só canal. Na aula de hoje, vamos resolver questões com o tema evolução. Começando com uma questão Enem 2014. Embora seja um conceito fundamental para a biologia, o termo evolução pode adquirir significados diferentes para o senso comum. Isso é contemplado pelo Enem, a própria matriz traz uma habilidade em relação a esse confronto de interpretações científicas com aquelas do senso comum. O termo evolução, considerando-se na biologia, ele corresponde ao conjunto de transformações verificadas em uma espécie ao longo do tempo. Isso não significa que essas modificações são boas ou ruins. O meio ambiente será fundamental para fazer essa seleção. Já em relação ao senso comum, evolução é aquilo que é modificado para ficar melhor, né? Um exemplo bem corriqueiro, há algum tempo os celulares não tinham conexão com a internet e atualmente tem. Então esse celular moderno, na visão do senso comum, é mais evoluído do que o celular que não fazia conexão. Nada a ver com biologia, porque a evolução não é dirigida, ela não é direcionada para a melhoria. A ideia de que a espécie humana é o ápice para o processo evolutivo é amplamente difundida, mas não é compartilhada por muitos cientistas. Para esses cientistas, a compreensão do processo citado baseia-se na ideia de que os seres vivos, ao longo do tempo, passam por, letra A, modificação de características. Perfeito. Cabe ao ambiente o papel de selecionador se a característica realmente vai adaptar a espécie ao meio ou não. Letra B, incremento no tamanho corporal. Letra C, complexificação de seus sistemas. Letra D, melhoria de processos e estruturas. Bom, isso tudo ratifica o que eu falei agora há pouco em relação ao senso comum. Na letra B, aumento do corpo, tornar sistemas mais complexos em relação à letra C. Letra D, melhoria, sempre algo que é direcionado para aquilo que é melhor? Não. Letra E, especialização para uma determinada finalidade? Não. Pela necessidade de se adaptar a um ecossistema aquático, a espécie desenvolveu brânquias. Não, isso é falso. Isso é falso. Então, confirmando, letra A, modificação de características. Segunda questão também é uma questão Enem. Alguns anfíbios e répteis são adaptados à vida subterrânea. Nessa situação, apresentam algumas características corporais, como, por exemplo, ausência de patas, corpo anelado, que facilita o deslocamento no solo, e, em alguns casos, ausência de olhos. Suponha que um biólogo tentasse explicar a origem das adaptações mencionadas no texto utilizando conceitos da teoria evolutiva de Lamarck. Dentro da proposta lamarckista, duas leis. Primeiro, lei do uso e desuso, ou seja, caso um órgão fosse bastante utilizado, como por exemplo, girafas com pescoços curtos, e na tentativa de se conseguir a alimentação na copa das árvores, elas passariam a usá-lo demais, esticando-o. Nesse caso, essa característica é adquirida pelo uso. Uma situação de desuso. Ancestrais de serpentes apresentavam patas, serpentes não têm. Visão lamarquista dentro da primeira lei. O desuso fez com que essa característica desaparecesse. Segunda lei, transmissão das características adquiridas, nesse caso pelo uso e pelo desuso. Então, uma vez estabelecida a característica, isso seria transmitido à descendência. O que a questão pede na consigna?
Ao adotar esse ponto de vista, o biólogo, que foi mencionado anteriormente, diria que, na proposta lamarckista, letra A, as características citadas no texto foram originadas pela seleção natural. Não, seleção natural é uma ideia darwinista que persiste na teoria sintética da evolução. Letra B, a ausência de olhos teria sido causada pela falta de uso dos mesmos, segundo a lei do uso e desuso. Perfeito. Alternativa correta. Letra C, o corpo anelado é uma característica fortemente adaptativa, mas seria transmitida apenas à primeira geração de descendentes. Não. Uma vez estabelecida a característica, a prole a apresentaria. Então, a alternativa correta é a letra B. Mas vamos discutir ainda C e D, que são erradas. D. As patas teriam sido perdidas pela falta de uso e, em seguida, essa característica foi incorporada ao patrimônio genético e então transmitida aos descendentes. Não. Essa ideia de genética, vocabulário da genética, falar sobre mutação, genótipo, fenótipo, alelo, isso tudo é muito recente. Os trabalhos mendelianos são de 1865, 1866. O livro lançado por Lamarck, o Filosofia Zoológica, é de 1809. Letra E. As características citadas no texto foram adquiridas por meio de mutações e depois, ao longo do tempo, foram selecionadas por serem mais adaptadas ao ambiente em que os organismos se encontram. Duas incorreções aí. Primeiro, o termo mutação não tem relação com a visão lamarckista. De novo, chamo a atenção para o vocabulário que é característico de uma visão moderna, mutação, alelo, esse patrimônio genético, né? Nem o próprio Mendel trabalhou com esse vocabulário, ele chamava o que nós chamamos de alelo, de fator. E ainda, essas características sendo selecionadas, a seleção natural é o fundamento darwinista. Então, isso só confirma que a letra B foi a opção verdadeira. Questão UESC, é a Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus, Bahia. A herança de características adquiridas durante a vida de um indivíduo, a transmissão de traços não incorporados à sequência de DNA, foi algo arduamente debatido desde que o naturalista francês Lamarck concebeu a ideia que levou seu nome. Agora, para desenterrar o conceito lamarckista, precisou-se de uma única palavra mágica, epigenética. Esse é o termo usado para se referir ao estudo dos padrões de expressão, ativação de genes e fenótipo. Com esse enunciado, já dá para perceber que essa questão tem um grau de cobrança maior. As duas primeiras foram questões com nível básico. Essa questão já é bem mais puxada. O termo epigenética tem sido discutido muito atualmente. Essa visão da característica que vai além da genética, primeiro, fica logo claro que a genética não deve ser encarada com a visão determinista. O que é além da genética é a participação ambiental. Então, Lamarck não estava tão errado assim. Bora terminar a leitura. A ideia por trás de tudo é que dois organismos que têm o mesmo genoma podem manifestar características totalmente diferentes se alguns genes não forem expressos em um deles. Bom, nesse caso, melhor exemplo, genes idênticos. Mesmo conjunto genético, mas a depender do meio ambiente, alguns genes podem ser silenciados ou não. Nas duas últimas décadas, começou a crescer o número de estudos relatando que padrões de expressão gênica podem ser induzidos por mudanças ambientais e depois passados de pais para filhos.
Bom, fica claro aí que a segunda lei, transmissão das características adquiridas, está aqui, né? Então, Lamarck está mais vivo do que nunca. Agora, vale ressaltar que vamos precisar associar conhecimentos da genética a essa visão. Então, esse esse além da genética, diz respeito ao meio ambiente, que pode ser esse, né, com fatores físicos como luminosidade, fatores químicos como a própria alteração de pH, mas, além disso tudo, o que é mais importante, o meio ambiente interno. Como estão essas variações abióticas dentro do corpo? Como o gene se comporta, por exemplo, com esse grau de hidratação, ou ao contrário, desidratação, alteração no pH sanguíneo. A herança epigenética refere-se às variações na expressão dos genes que não dependem de alterações da sequência de bases do DNA. Então, isso não é a mutação, não é em uma sequência gênica a substituição, por exemplo, de uma timina por uma citosina. Não é isso. É a sequência do gene permanecendo como é, mas sendo ela silenciada, ou ao contrário, ativada. A principal explicação para isso reside na metilação do gene, mas é assunto que dá tanto pano para manga, que tem mais vídeo daqui para frente. Considerando-se as informações contidas no texto e a importância desse tema, é correto afirmar. Número 1, ia falando letra A. Número 1, a lei do uso e desuso foi reconhecida pelas pesquisas atuais como um importante fator na geração de novas características. Não, acabei de falar sobre isso, não a lei do uso e desuso, mas sim a segunda lei, transmissão dos caracteres adquiridos. Material muito bacana sobre esse tema, Evolução em 4 Dimensões. Um livro escrito a 4 mãos, Jablonka e Lembe. Recomendo. 02. Lamarck estava certo ao propor que a evolução apresenta um padrão ramificado característico de uma ancestralidade em comum. Falso. A ideia de ancestralidade em comum é darwinista, né? Ali, mais à esquerda, um desenho que é apresentado em uma série de questões de vestibular e ele foi encontrado nos rascunhos feitos por Darwin naquela viagem que mudou toda a história, né, no Beagle, quando ele esteve em Galápagos. E aqui o que era muito comum na época de Darwin, né, que era uma seleção artificial de pombos, né? Nossa sociedade faz isso com aves de outras espécies, mas faz também bastante com cachorro, né? Acho que é mais comum. 03. Os conceitos de hereditariedade trabalhados por Mendel mostraram-se, ao longo do tempo, totalmente incapazes de explicar de forma satisfatória a herança genética. Falso. Falso. A base da visão da hereditariedade consiste nos estudos mendelianos. 04. A epigenética se baseia nas mutações gênicas induzidas por variações do ambiente e que passam a ser herdadas pelos descendentes. Não. A epigenética não diz respeito à alteração nesse material genético, substituindo-se, por exemplo, determinada base por outra. Não. Não se fala também sobre mutação induzida, não é isso. Não é? A principal explicação é justamente a metilação. Então, falso. 05. Indivíduos com o mesmo genótipo podem ser fenotipicamente diferentes se sofreram influências ambientais distintas. Perfeito, tudo que já foi discutido mesmo. Então, opção verdadeira, 05. Para encerrar, dentro do mesmo tema, Enem 2009. Em um experimento, preparou-se um conjunto de plantas por técnica de clonagem a partir de uma planta original que apresentava folhas verdes.
Esse conjunto foi dividido em 2 grupos que foram tratados de maneira idêntica, com exceção das condições de iluminação, sendo um grupo exposto a ciclos de iluminação solar natural e outro mantido no escuro. Após alguns dias, observou-se que o grupo exposto à luz apresentava folhas verdes, como a planta original, e o grupo cultivado no escuro apresentava as folhas amareladas. Então, o enunciado deixa claro que tinha uma planta original, da qual foram obtidos 2 lotes. Então, elas são clones, têm o mesmo material genético. Uma ficou em uma situação em que era exposta a ciclos de iluminação solar e a outra no escuro. O que a gente vai concluir? Mais uma vez, o tema epigenética ele está implícito nesse enunciado. E uma outra abordagem, se elas são clonadas a partir da mesma planta-mãe, elas têm o mesmo conjunto gênico, os fenótipos é que são diferentes. Ao final do experimento, os 2 grupos de plantas apresentaram, letra A, genótipos e fenótipos idênticos. Não, fenótipos falsos. Letra B, os genótipos idênticos e os fenótipos diferentes. Verdadeiro. Letra C, diferenças nos genótipos e fenótipos, falso, genótipo é idêntico. Letra D, o mesmo fenótipo e apenas 2 genótipos diferentes, falso, o fenótipo é diferente e os genótipos são idênticos. E letra E, o mesmo fenótipo e grande variedade de genótipos, falso. Então, confirmando, alternativa verdadeira, letra B. Espero que vocês continuem curtindo as aulas, estamos fazendo isso sempre atrelando o tema ao conteúdo do vestibular. Fiquem bem à vontade para acessar e não se esqueçam, hein? O canal agora é um só, Ciência em Loco.